Seja muito bem-vinda a essa aula e a minha missão aqui hoje é que você tenha um encontro com você mesma. Se você está aqui nesse vídeo, é sinal de que você está passando por um despertar na sua vida e está sentindo que talvez seja a hora de viver algumas mudanças. Mas às vezes pode ser que você ache que não dá mais tempo para você e eu tô aqui para te dizer que nunca é tarde para viver algo novo e hoje pode ser um dia que vai ficar marcado na sua vida. E eu já me sinto muito honrada em fazer parte desse despertar. Mas afinal de contas, o que é esse despertar? É quando você olha para sua vida e consegue enxergar que alguma coisa de errado não está certo. Quando você olha para você e vê que você poderia estar vivendo mais, que você merecia mais da vida, só que você não sabe exatamente por que você não consegue mudar. Você não se sente plenamente feliz e nem satisfeita com a vida que você vem vivendo. Não se sente valorizada, não está feliz com seu corpo e muitas vezes não gosta nem da imagem que você vê no espelho. Você tem dificuldade nos seus relacionamentos, mas principalmente no seu relacionamento com você mesmo. Você se sente insegura, se sente inapropriada em alguns ambientes, se sente constantemente cansada e sobrecarregada, com crise de ansiedade, sobrecarga mental, dificuldade em controlar as emoções e uma sensação de vazio dentro do peito que você não consegue entender de onde vem. E eu sei que de repente você pode até ter todos os sintomas que eu tô falando para você, sabe por quê? Porque eu já tive nesse lugar. Eu sofria com todos eles. Eu era uma mulher pesada, que vivia me queixando de tudo, eu não me conhecia de verdade e eu vivia uma vida cheia de dependência emocional. Então eu sei muito bem como é viver assim e eu entendo tudo isso que você está vivendo. Eu sei como é viver uma vida assim e eu entendo que tudo isso que você está vivendo torna você uma mulher emocionalmente frágil, uma mulher reativa, que precisa ficar se defendendo o tempo todo e algumas vezes acaba até sendo omissa, porque você não consegue se posicionar e aí você fica com medo de expor a sua opinião. E tudo isso que eu estou falando para você é sintoma de uma baixa autoestima. E eu sei também que você só vive isso por você não saber qual caminho seguir, porque você não teve acesso a métodos e caminhos para ter uma vida mais leve. Ninguém ensinou a gente na escola como ser uma mulher confiante e segura. E é por isso que eu estou aqui, para mostrar para você qual foi o caminho que eu percorri que me trouxe nessa jornada. Eu quero começar essa aula já com um exercício simples e prático para te ajudar nesse momento de despertar que você está vivendo. Mas antes, deixa eu me apresentar aqui para você que não me conhece. O meu nome é Verusca Moraes, eu tenho 40 anos, hoje eu atuo como mentora de mulheres, sou fundadora da comunidade MMV, treinadora comportamental, estou casada há 22 anos, mãe de 3 filhos e eu sou completamente apaixonada pela mente humana e também inconformada com a situação atual das mulheres que, assim como você, vivem presas em ciclos de repetição destrutivos. E a minha missão e propósito hoje é ajudar mulheres a despertar a sua melhor versão e construir um relacionamento mais próximo consigo mesma e com Deus. Eu dividi essas 3 aulas em 3 pilares fundamentais para o seu começo, que eu chamo de método DIF. E o método DIF é dividido em 3 pilares: despertar, identificar e florescer. O primeiro passo, que é o despertar, é quando você percebe que a vida que você está vivendo não é o que você deveria viver, quando você identifica que você precisa mudar alguma coisa, mas você ainda não sabe o que é exatamente, você ainda não entende direito porque você vive uma vida disfuncional e nem o que você precisa fazer para sair dela, mas você entende que precisa fazer alguma coisa. Esse é o despertar. O passo 2 é o identificar, que é quando você consegue realmente entender tudo que está errado e o porquê que você está vivendo essas situações e o que você precisa fazer para mudar isso. E o terceiro é o florescer, que é quando você enxerga o seu valor, quando você ativa o seu amor próprio, ressignifica a sua história, coloca em prática tudo que você aprendeu, se permitindo viver e transbordar a melhor versão da mulher que você tem se tornado a cada dia. E eu tenho certeza que no final dessas 3 aulas você já vai sair com uma nova visão de si mesma e dos próximos passos que você precisa dar em busca da sua autoestima, no resgate do seu amor próprio para viver a sua melhor versão. Então, antes da gente ir para o exercício, eu quero fazer para você algumas perguntas. E eu quero que você seja bem sincera. Fala para mim, quando foi a última vez que você fez alguma coisa só para você? Quando foi que você parou tudo e falou assim, esse momento é meu? Sem pensar nos filhos, no marido, no trabalho, um momento que você olhou só para você e se amou e se cuidou. Quantas vezes você tem feito isso por você nos últimos anos?
Eu estou trazendo aqui para você uma oportunidade de descobrir como olhar para você com mais amor, como trazer isso para o seu dia a dia. Você não precisa viver o resto da sua vida presa nesse ciclo repetitivo que você vem vivendo. Existe um caminho para você, assim como as minhas alunas alcançaram liberdade emocional, você também consegue. Então eu quero pedir para você nesse momento agora que você coloque o seu celular no não perturbe. Vai para o seu quarto, fecha a porta, fala para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, se você mora com eles, que agora você precisa descansar, que esse momento agora é seu, que você não gostaria de ser incomodada. E se permita, mulher, porque se você não fizer isso por você, ninguém mais vai fazer. Então bora lá começar já com um exercício prático. Eu quero que nesse momento você feche os seus olhos e respire fundo. Senta numa posição confortável, de olhos fechados. E se permita viver esse momento. Se permita. Respira fundo, de olhos fechados. Imagina a sua vida passando sobre você como um filme. E eu quero que você olhe para você. Olha para o seu relacionamento. Como é seu relacionamento? Você está feliz em como você vive esse relacionamento? Você se sente amada, valorizada, protegida? Se você tivesse poderes para mudar esse relacionamento, como você gostaria que ele fosse? Imagine. E se você não está no relacionamento, que você olhe com verdade para isso, para o fato de você estar sozinho. O quanto você está feliz por estar solteira. O quanto você está satisfeita em não estar em um relacionamento. Ou você gostaria de estar, mas tem medo, porque você já se machucou muito. E ainda de olhos fechados, eu quero que você olhe para suas emoções dos últimos 6 meses e em como você lida com elas. Você é uma pessoa explosiva? Você tem um controle sobre as suas emoções? Ou você faz e fala muita coisa que você se arrepende depois? Você tem vontade de falar muitas coisas, mas não fala por medo de ser mal interpretado? E ainda de olhos fechados e respirando fundo, eu quero que você pense na sua vida profissional, na sua vida financeira. Quanto você se sente realizada na sua profissão? Você está satisfeita com as escolhas que você fez até hoje, que te trouxeram para viver a vida profissional que você vem vivendo? E eu quero que você olhe para a tua vida de um modo geral, mas eu gostaria que nesse momento você olhasse para o seu futuro. Quais são os seus sonhos para daqui 5 anos? Você consegue ter expectativas de viver uma vida melhor? Você está se movimentando de uma forma positiva para que você consiga realmente alcançar seus sonhos? As suas escolhas do dia a dia atualmente têm te aproximado ou te afastado dos seus sonhos? Se você continuar a sua vida exatamente como você está com ela agora, como você vai estar daqui 5 anos? Você se sente completa ou sente que falta alguma coisa que você não sabe exatamente o que é? E eu quero que de olhos fechados você ainda pense em todas aquelas coisas que você tenta mudar na sua vida e você até começa, mas você não consegue ter constância nos seus objetivos e volta para estacar zero novamente. Você se sente no controle da sua vida? E eu quero que nesse momento, diante de tudo que você viu agora na sua vida de olhos fechados, que você se observe e veja qual é o sentimento que você tem sobre você. Você sente amor? Você sente culpa, compaixão, pena, raiva? Qual é o sentimento, qual é o pensamento que você tem por você? Orgulho, gratidão, vergonha? Você consegue sentir compaixão por você? Eu quero que você observe todo esse cenário pela última vez e grava muito bem isso na sua cabeça, porque você nunca mais vai se olhar assim. Respira fundo, enche o seu peito de ar e solta. Enche novamente e solta e pode abrir os seus olhos. Se nesse exercício você se viu indo mais para o lado negativo do que para o lado positivo, você está vivendo um ciclo de repetição de padrão negativo na sua vida. E o pior é que talvez você nem tenha consciência disso. E eu preciso te dizer que repetir esses ciclos está sabotando a sua vida e os seus resultados. E isso é consequência de uma baixa autoestima. E a minha missão aqui é te ajudar a provar que você pode sim quebrar esses ciclos de repetição negativos e construir um novo começo na sua vida, assim como eu construí e tenho ensinado as minhas alunas. Então, vamos lá? Tudo começou lá na sua infância, quando você ainda era um bebê. E você acreditava que você era uma coisa só com a sua mãe. Daí você levou um susto quando você descobriu que vocês eram 2 pessoas, que vocês eram pessoas separadas.
A psicologia chama esse processo de angústia da separação e ele faz parte do desenvolvimento de todo ser humano, que é quando o bebê descobre que ele não é o centro do mundo dos seus pais. E toda vez que ao longo da sua infância que essa angústia apareceu, você foi impactada. E pode ser que de fato você realmente possa ter sofrido situações de abandono ou de falta de afeto intencionais, se você foi abandonado pela sua mãe ou pelo seu pai. Mas também, por exemplo, se sua mãe precisou trabalhar fora e ficou doente, o seu cérebro infantil era muito imaturo, ele não tinha maturidade para entender essa diferença. Um outro exemplo, imagine uma situação que você pediu algum brinquedo para sua mãe, mas ela, por não ter dinheiro ou achar que não era o momento, não deu, e você, por não ter maturidade, entendeu: mamãe não me ama, eu não sou importante, eu não sou boa o suficiente. E essas foram as suas primeiras experiências com rejeição. Então, provavelmente, quando você era criança, você fazia alguma coisa errada, recebia um rótulo, como se fossem post-its colados em você. Você derruba um copo? Desastrado. Você não quer emprestar o brinquedo? Egoísta. Você não gosta de fazer as tarefas? Preguiçosa. Você brigou com o coleguinha? Ruim, menina má. Fora outros rótulos que com certeza você deve ter ouvido na sua infância. Menina burra, menina lerda, não faz nada direito, não vai prestar para nada, vagabunda, você não deveria ter nascido. Sua prima é bem melhor que você? Coisas desse tipo. E todos esses rótulos, eles foram diminuindo seu valor, porque você associou que o seu valor está no que você faz. E o seu cérebro registrou lá no seu subconsciente essas falsas verdades sobre você, que fez com que você tenha duvidado se você merecia ser amada e que você precisava fazer as coisas de um determinado jeito para ser valorizada. E isso, ao longo do seu desenvolvimento, até a sua vida adulta, fez com que você desenvolvesse um padrão de pensamento sobre você. E você criou vícios emocionais e comportamentais, que é esse ciclo que você se encontra, onde você tenta mudar e você não consegue, quando você tenta viver uma vida diferente, mas você não sai do lugar. E você fica como se você estivesse presa num ciclo vicioso. E na verdade é isso mesmo. Esse ciclo ele pode se dividir em dois aspectos. O primeiro faz com que você precise da aprovação das pessoas ao seu redor. Então muitas vezes você se encolhe para caber em situações que não te agrada e faz coisas que talvez você não gostaria somente para você ser aceita. E tem medo de desagradar porque foi assim que você aprendeu e se entende como pessoa. Ou então você vive num modo reativa, que precisa sempre estar se justificando, se defendendo o tempo todo, como se todos os feedbacks fossem um ataque. Então você fica sempre reclamando, sempre murmurando, sempre sentindo injustiçada e acaba sendo dominada pela raiva e vive nessa dependência emocional. Mas afinal de contas, qual é a real consequência disso tudo na sua vida? Uma delas é você viver presa em um ciclo onde sempre tem um vilão contra você. Sempre vai ter um responsável pelas suas dificuldades que você vive na sua vida. Ou vai ser a sua condição financeira, seus pais, seu chefe, seu marido, o desemprego. Sempre vai ter alguma coisa responsável por você viver assim estagnada. Não que o ambiente não tenha, de certa forma, uma parcela de influência sobre os seus resultados, porque com certeza tem. Mas a verdade é que enquanto você pensar assim, esse ciclo vai dominar sobre a sua vida. Porque você vai sempre usar uma justificativa de que o mundo e as pessoas estão contra você. Talvez o mundo até esteja mesmo. Afinal de contas, ninguém está aqui nessa terra para atender às suas expectativas. Assim como você também não está aqui para atender a expectativa de ninguém. Pelo menos não deveria, né? A única pessoa que deveria se preocupar com as suas expectativas é você mesma. Se preocupar com as expectativas que você cria sobre os outros e que você cria sobre você mesma. E o nome disso é autorresponsabilidade, que é quando você entende que tudo que você vive na sua vida é consequência das suas escolhas, por mais dolorido e difícil que seja ouvir isso. Sim, você só vive o que você vive porque em algum momento você escolheu e se permitiu viver o que você vive. E eu tenho uma aula dentro da comunidade exclusiva sobre esse tema, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre ela na terceira aula dessa série. E eu quero aqui te provocar. Você se conhece? Você sabe no que você é boa de verdade? E no que você não é tão boa? Você sabe do que você realmente gosta, ou melhor, você se gosta? Você gosta de quem você é? Você acredita no seu potencial? Você gosta dos seus resultados? Você conhece a sua essência? Você gosta da imagem que você vê no espelho? Você se sente segura?
Quando você deita para dormir, qual é o sentimento que você tem sobre a sua vida? Se você olhar bem ao redor e tentar entender como que o sistema funciona, você vai ver que quanto mais pessoas viverem presas nas suas próprias prisões mentais, mais o sistema se fortalece. Você já observou como a indústria da beleza te vende uma ideia que para você se sentir bem, você precisa estar bonita? E como a indústria farmacêutica tem crescido e quanto mais pessoas ficam doentes, mais essa indústria tem ficado cada vez mais forte? Você já observou que o sistema que controla o mundo não tem interesse nenhum que você desenvolva suas habilidades emocionais? Sabe por quê? Porque pessoas emocionalmente fracas não sabem se posicionar, não sabem reivindicar seus valores. Eles aceitam qualquer coisa. E é só olhar ao seu redor e ver como as pessoas vivem escravas de tanta coisa. Isso é só para te deixar com uma pulguinha atrás da orelha. Esse assunto é mais profundo, é assunto para uma outra conversa. O nosso foco aqui hoje não é esse. Mas olha para a sua vida e para a vida da maioria das mulheres ao seu redor. O quanto você se sente presa como em uma rodinha de rato. Você corre, 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 mas não sai do lugar. Você tenta mudar, mas não consegue. Então você finge para você mesma que a vida é assim mesmo. Porque as piadinhas do Instagram, os memes da internet fazem você rir disso tudo. Esfrega os seus problemas assim na tua cara e faz você rir deles. Faz você achar engraçado e você nem percebe que isso está te anestesiando para você simplesmente seguir o baile e não entender que isso não é normal. E eu sei porque eu já vivi assim. E todas as minhas alunas da comunidade também já passaram por isso. Mas eu tô aqui para mostrar que não é engraçado viver a vida assim. Não é engraçado fingir que tá tudo bem. Não é engraçado engolir problemas, empurrar com barriga para ver até quando você aguenta. E é isso que querem que você acredita. Olha para o número absurdo de mulheres depressivas, vivendo à base de medicamento para depressão, ansiedade. Olha para as notícias de manchete de jornais dizendo que essas doenças são um mal comum desse século. Me dói ver mulheres fazendo piada com os medicamentos controlados que elas estão tomando. E olhar para isso tudo me deixa muito triste, mas me deixa muito revoltada ao mesmo tempo. E é por isso que eu tô aqui, para te chacoalhar, para dizer para você: desperta, mulher, acorda. Não foi para isso que você foi criada, não foi para isso que você nasceu. E se você está aqui até agora nessa aula, você acabou de dar o primeiro passo do método DIF, que é o despertar para um novo florescer na sua vida. Um novo florescer para a sua melhor versão. E agora você já está pronta para o próximo passo, que é identificar o que precisa ser mudado, que eu deixei na segunda aula dessa série. E eu vejo você no próximo vídeo.